errado também ter jogado com o Pulgar e não o Léo Ortiz. Porque eu pergunto a vocês se muda tanto assim o Léo Ortiz... Depois do fato acontecido, fica fácil a gente falar que errou. Agora, eu entendo a escolha pelo Pulgar. O Pulgar é um jogador de mais combate do que o Léo Ortiz. Ele caça melhor e ele tem uma recomposição mais rápida do que o Léo Ortiz. Exclusivo que você só vai ver aqui na ESPN, no Disney Plus, que é justamente Peñarol e Flamengo. Aliás, o Peñarol tem uma vantagem jogando em casa, nem só pelo placar, mas jogando em casa também para cima aí do time brasileiro. E quem comanda o Peñarol é o Aguirre, que já passou aqui pelo futebol brasileiro e pelo próprio Peñarol. Lá em 2011 também fez uma bela campanha, chegando à semifinal lá com o time, inclusive chegando na final contra o Santos. Acho que o Léo pode me ajudar aqui, até para falar um pouquinho desse Aguirre, Léo. Porque quando ele passa pelo futebol brasileiro, ele passa pelo São Paulo Futebol Clube, dá uma rodada em alguns clubes aqui. Sim. E tem bons aproveitamentos até certo ponto, mas aí agora ele pode repetir um bom aproveitamento no Peñarol. E no Brasil, por exemplo, sempre teve bons começos. Sempre foi um cara que arrumou time. Né? Na maioria dos trabalhos, não em todos, mas na maioria dos trabalhos. 18 São Paulo fez aquele primeiro turno absurdo do São Paulo. O Atlético teve um bom começo, acabou pagando por uma eliminação de Libertadores. No Internacional também, acho que bons trabalhos na maioria do tempo, né? O Santos não dá para falar que sim, né? Mas na maioria das vezes sim. E no Peñarol, assim, vamos lembrar, ele é muito mais que um técnico. Ele é o cara que fez um dos maiores gols da história do clube, que foi o gol do título da Libertadores de 87 contra a América de Cali no finalzinho do jogo. Né? Então, ele já tem uma final, pode chegar agora a uma semifinal, sendo que neste intervalo o time não passou da fase de grupos entre a final de 11 e essa Libertadores de 2024. Foram várias Libertadores sem passar. Então já é histórico o que ele está fazendo hoje. Sem dúvida. Que hoje, cara, é claro, gente, olhar para a história do Peñarol, para 5 Libertadores é uma coisa. Olhar para o Peñarol hoje, para o futebol uruguaio dentro do futebol sul-americano é outra. E ainda assim, pô, é um time muito organizado, é um time taticamente consciente do que tem que fazer. E já vou responder, tá? Já que a pergunta está na tela, eu vou responder. Só o vice 2011 contra o Santos, final. Desde lá até hoje não tinha chegado na fase de grupos. Para mim é tecnicamente melhor. Para mim é tecnicamente melhor. Você pegar aquele time, por exemplo, não tinha um jogador como o Léo Fernandes, né? Que para mim é um dos protagonistas dessa competição, em bola parada fatal. É uma coisa que o Flamengo tem que ter bastante atenção, inclusive, no jogo de hoje. Eu acho que esse time tem valores técnicos. Aquele time eram jogadores que depois nunca viraram nada. O Martinucci, lembra? Martinucci era o craque do time. Era o craque do time. Veio pra cá. Teve briga, Fluminense e Palmeiras pra ficar com ele e tal, e acabou não virando. Tinha Dario Rodrigues, já veterano. Era um time, pra falar a verdade, individualmente bem meia boca. Até surpreendeu que o Vélez era mais time naquela Libertadores de 2011, por exemplo. O Inter era, né? O Pera eliminou o Inter. Foi aquela Libertadores do dia caótico dos brasileiros, né? Que 4 brasileiros foram eliminados na mesma noite. Então, sim, foi uma grande surpresa. Nessa, claro que também é, né? Pô, a folha de pagamento do Flamengo e do Peñarol é sacanagem, né? O orçamento mensal do Flamengo, se bobear, paga um ano do Peñarol. Mas o campo mostra que é um time organizado, é um time consciente do que tem que fazer. E não está roubando vaga de ninguém, né? E nisso se cria um tabu do Peñarol contra esse Flamengo, que é difícil ganhar, inclusive até no Maracanã, como a gente viu no primeiro jogo. Mira, desculpa, antes de você completar até com a sua opinião sobre isso, vamos colocar uns números na tela para o Fã de Esportes, e aí você pode falar um pouquinho mais sobre isso. A gente faz uma comparação desse Peñarol lá de 2011 e também agora de 2024. Então tá aí a campanha do Peñarol até o jogo de ida das quartas de final. O aproveitamento em 2024 é melhor que o aproveitamento do time que chegou ao vice-campeonato em 2011, só corroborando tudo aquilo que você estava falando, Léo. 68,7% a 59,3% de aproveitamento para o Peñarol de 2024. O time de agora faz mais gols e leva menos gols. Obra do mago Diego Aguirre, Bira. Você vê que e os números aqui até enganam, porque o time tinha saldo de gols negativo, por exemplo. Né? Então, assim, até um empate só a diferença, né? Porque um empate que no atual campanha virou vitória. Mas uma das derrotas, por exemplo, dessa atual campanha foi contra o The Strongest, depois de meter 4-0 na ida, jogou relaxado, tomou 1-0 e tá beleza, lá na altitude de La Paz. Então também não se esforçou muito para mudar isso, só administrou o placar. O Flamengo passou sufoco contra o Bolívar, por exemplo, né? Porque o Flamengo não tinha feito vantagem grande no jogo de ida. Os dois pegaram bolivianos. Esse Peñarol, para mim, não é melhor que o time vice 2011. Ele é muito melhor. Ele é significativamente melhor. Acho que é incomparavelmente melhor. É muito... Aquele de 2011 chegou também o meio aos trancos e barrancos, muita sorte, muita aquela coisa, camisa, garra charrua. Boca no passado. Assim. Tipo Boca no passado, garra charrua. Contra o Inter estava ganhando... Foi empate em Montevidéu, o Inter estava ganhando no Beira-Rio. E em questão de 2 minutos, o Peñarol faz 2 gols. O Inter entra em pane e não consegue mais jogar e perde o jogo.
Então, aquele Peñarol foi chegando ali aos trancos e barrancos. Esse Peñarol vem jogando bola. Ele ganha, ó, um dos semifinalistas é o Atlético Mineiro. Sim. O Atlético Mineiro estava no grupo do Peñarol. O Peñarol ganha um dos jogos e perde outro por 3-2 na Arena MRV. Exatamente. Então, aquele grupo, inclusive, já tem um dos semifinalistas para ter outro. E o Peñarol vai bem naquele grupo. O Peñarol dá trabalho para o Atlético, por exemplo. Então, assim, tem que ficar de olho um pouco nesses resultados. O Peñarol se testou em alguns casos e mostrou capacidade, inclusive ganhando no Maracanã. O Flamengo tem muito mais recursos técnicos ali, tem plenas condições de ganhar o jogo em Montevidéu. Mas não é tão simples. Esse Peñarol não é um time uruguaio comum que a gente se acostumou a ver nos últimos anos. É um time uruguaio acima do que a gente vem vindo. O Peñarol, no atual estádio dele, né, no campeão del siglo, só não ganhou 3 jogos de Libertadores. Olha quem tá lá já, Birá. Essas imagens ao vivo para você, fã de esportes, lá no campeão del siglo, que é o estádio do Peñarol. Venta que é uma doideira. E olha só, já tá com as faixas ali. É porque eles recomendaram também a torcida do Flamengo chegar muito cedo, né? Para não ter confusão. Mas nesse estádio, o Peñarol só não ganhou 3 jogos em Libertadores. Foi um empate com o Cerro Porteño, o empate com o Flamengo na última rodada da fase de grupos de 2019, o resultado que classifica o Flamengo do Abel. Daí o Abel cai, vem o Jorge Jesus, daí o Flamengo decola no mata-mata, mas se perdesse aquele jogo estava eliminado. E aquele jogo contra o Palmeiras, que depois tem uma pancadaria lá, que o Felipe Melo dá um tapa com responsabilidade no jogador uruguaio, aquelas coisas lá do Felipe Melo. Então foram só esses 3 jogos que o Peñarol não venceu jogando nesse estádio. Então é um desafio muito grande ao Flamengo, mas mostra que esse Peñarol é um time que a gente tem que olhar diferente assim. A gente normalmente olha os não brasileiros na Libertadores, nos últimos anos tem olhado, é o River, eventualmente o Boca. Esse ano, acho que esse Peñarol ali se bobear, tem até mais bola que o Boca do ano passado. Ah, mas aquele Boca do ano passado é realmente... E chegou à final. Ele chegou à final, empatando todos os jogos, passando nos pênaltis. Tem que levar a sério esse jogo. É isso, o primeiro jogo do Maracanã foi 1-0, agora tem o jogo de volta, é hoje, 7 horas da noite, jogo exclusivo aqui da ESPN. Claro que você acompanha também pelo Disney Plus. É isso. Eu tô preocupado que a Flamanguasta já chegou e falta mais 3 horas. Se a Flamanguasta já tá do jeito que a Flamanguasta sabe fazer agora, não vai ver o jogo. Não vai ver o jogo. Olha, quando a gente fala desse jogo aqui, ele é importantíssimo pro Flamengo e pro Peñarol, porque afinal garante vaga na semifinal. Mas tem time que já tá garantido lá. O Felipe Melo não vai estar na semifinal, porque o Fluminense perdeu a sua vaguinha lá pro Galo. O Galo está na semifinal e enfrenta o River Plate. Diferente, eu espero o Flamengo. Postura, condição técnica. Acho que o Peñarol vai ter a mesma postura de jogar mais recuado. Acho. Ainda mais com o resultado na mão. Acho que ele vai fazer o mesmo jogo. Acho que ele vai fazer o mesmo jogo que fez no Maracanã, o Peñarol. E o Flamengo é que tem que melhorar. Tem que ter nas suas melhores peças, nas suas peças mais importantes, uma noite de muita criatividade, vamos dizer assim, um time que possa bloquear possíveis saídas em velocidade do Peñarol e uma eficiência para botar a bola para dentro, né, nas finalizações, coisa que o Flamengo não tem conseguido fazer. Jogou melhor que o Vasco, não conseguiu fazer os gols, empatou. Jogou melhor que o Grêmio, não conseguiu fazer os gols, perdeu. Por mais que tenha jogado mal no Maracanã contra o Peñarol, mas jogou melhor, criou mais, não fez o gol, perdeu. Então é isso, é ter eficiência nas definições, ter uma noite inspirada dos seus principais jogadores, porque se tiver Gerson inspirado, De La Cruz inspirado, Arrascaeta inspirado, Bruno Henrique inspirado, e um time minimamente equilibrado para bloquear essas ações, essas escapadas, o Flamengo ganha o jogo. O noticiário do Flamengo, dos colegas do Gédes, que Léo Ortiz no lugar do Pulgar. Sim. Cara, tá todo mundo mais ou menos nessa pegada do Roger. Assim, não, se o Flamengo jogar o que sabe, se tiver calma, ele ganha o jogo. Pra vocês é isso mesmo? Olha só. É nesse nível? O jogo então, mas nesse nível não. Eu tô falando, tem que estar todo mundo inspirado. Não é uma coisa tão fácil, né? Sim. Não adianta só ter um ou outro inspirado e os outros jogando mal como vem jogando. Eu tô vendo a maior parte da crônica esportiva achando que o Flamengo, apesar do jogo muito ruim que fez no Maracanã e do Peñarol jogar em casa, não, é muito e ainda há muitas condições para o Flamengo se classificar. Ó, você perguntou se o Peñarol ia jogar assim. O jogo
O jogo das oitavas de final não é muito parâmetro porque o Peñarol jogou contra o Bolívar, né? Contra o Strongest. O Strongest que é, né, muito forte na altitude, muito fraco em casa, foi 4-0, né, em Montevidéu e 1-0 na altitude. O jogo contra o Galo na primeira fase, que talvez seja um pouco mais parecido, o Peñarol ganhou 2-0 com 21% de posse de bola. Só o Galo tinha bola e o Peñarol ganhou com 2 chutes de rebote, 2 rebotes e faltas cobradas pelo Léo Fernandes. Então, mas é que aí que É um time muito traiçoeiro, assim. Eu achei o time muito organizado, muito calmo, muito consciente no Maracanã. E o Flamengo não cuidou bem da bola no Maracanã. O Flamengo foi um time que eu acho que a interpretação do jogo que o Flamengo fez no Maracanã não foi correta. O Flamengo ficou batendo na parede o tempo inteiro, tentando acelerar o jogo o tempo inteiro. O próprio gol do Peñarol sai de um passe que o Pulgar dá para o Bruno Henrique. Com 7 jogadores à frente da bola e todo mundo correndo para trás. Marcado de costas. Se fosse um passe para o Pedro, talvez o Pedro conseguisse se virar naquela bola. Não tem a característica de receber aquela bola. Quando o zagueiro rebate, a bola sobra no Peñarol. O Flamengo não se arma nem para pressionar, nem para se recompor com alguma organização. Então, quando a gente fala se o Flamengo jogar o que sabe, é muito subjetivo, né? Porque o Flamengo não tem jogado porque não está conseguindo. Se não está conseguindo tantas vezes seguidas, porque talvez não saiba exatamente como fazer para jogar bem. Né? Principalmente com a chegada de novos jogadores, com tantos desfalques que o time tem, especialmente no ataque. O trio titular do começo do ano está fora. Everton, Luiz Araújo e Pedro. Você tem o Plata que acabou de chegar e ainda não se encontrou. Você tem o Bruno Henrique deslocado para uma posição que não é a mais habitual. Tem o Alexandro chegando que é completamente diferente de característica do Ayrton Lucas, que está à disposição, mas... então é um time que está se refazendo e precisa ganhar um jogo com essa inspiração que o Roger falou, que não é uma escolha. Hoje eu vou estar inspirado. Perfeito. Ela depende de uma série de fatores. Por isso que eu falei da inspiração, porque taticamente o Flamengo também não entrega aquilo que a gente acha que pode entregar. É um time muito previsível, né? Muito burocrático. Muito exatamente burocrático e previsível. Por isso que eu falo, ó, o Flamengo hoje, especificamente para esse jogo de hoje, depende da inspiração de 4, 5 jogadores. E pergunto a vocês, uma grande questão da escalação rubro-negra no Maracanã, até porque ele falhou, né, no gol, ele perde a bola e a torcida começa a vaiar o Pulgar no começo do jogo, é o Pulgar ter sido escalado em detrimento do Léo Ortiz. Já era uma questão antes do jogo e virou pela infelicidade que o Pulgar teve de errar o passe. E pela demora do Tite em colocar o Léo Ortiz, né? Foi entrar na metade. Então você considera que foi errado também ter jogado com o Pulgar e não o Léo Ortiz? Porque eu pergunto a vocês se muda tanto assim o Léo Ortiz... Depois do fato acontecido, fica fácil a gente falar que errou. Agora, eu entendo a escolha pelo Pulgar. O Pulgar é um jogador de mais combate do que o Léo Ortiz. Ele caça melhor e ele tem uma recomposição mais rápida do que o Léo Ortiz. Num jogo em que você vai ser contra-atacado em velocidade altíssima, numa verticalidade muito alta, você precisa de alguém que tenha essa recomposição rápida também. O Léo Ortiz não te entrega isso. Mas o Léo Ortiz não vai dar aquele passe lá na frente. Aí tem os contrapontos. Eu estou só falando o que o Tite deve ter pensado. Claro. Ele deve ter pensado dessa forma. Aí tem os contrapontos. Para o outro lado, o Léo Ortiz tem mais, né, acerto de passe. Ele consegue ser mais qualificado na saída de bola, tecnicamente. Teoricamente, você perde menos a bola. Para você, o Léo Ortiz é melhor zagueiro ou volante? Eu acho que ele é melhor zagueiro. Eu também, acho que não tem a menor dúvida. Tá na lista do Dorival, na pré-lista. Como zagueiro, como volante. Exatamente. Como zagueiro, como Eu acho que essa volante. discussão ela é muito em função do resultado, cara. Eu não acho que mude tanto assim o Léo Ortiz ou o Por exemplo, no jogo contra o Corinthians, que o Flamengo perdeu, o Léo Ortiz fez um mau jogo. O Léo Ortiz não se encontrou. Ele acertou os passos, como ele é bom tecnicamente, mas ele em nenhum momento encontrou o garro no jogo. Eu prefiro o Pulgar como volante. Pronto, falei. Então não é uma o volante eu prefiro. Não é uma opinião descartada, não. Jogador de seleção chilena.